Deus grandioso, todo louvor e adoração. Deus de força, Deus de graça, Deus de amor. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, Senhor. Obrigado. Ser adorado, ser exaltado neste lugar. Nós te adoramos, nós te amamos, Jesus. Te adoramos. Exaltamos ao teu santo nome. Tu és grandioso, maravilhoso, majestoso Deus. Majestoso Deus, glorioso. Te exaltamos, ó Senhor. O Senhor é digno. Tu és digno de tudo. Digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. O Senhor é digno de toda exaltação, Pai. Digno do nosso amor, do nosso sacrifício. Digno da nossa gratidão. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Que toda honra e glória seja dada a Ti, Pai. Obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado, Pai. Por essa noite de celebração. Obrigado por essa ideia do Dia Verbo da Vida de Missões. Creio que é uma ideia vinda do teu coração, ó Pai, para não nos esquecermos da importância de missões, para não esquecermos daqueles que precisam ser alcançados, daqueles que saíram da sua casa, do seu lar, para cumprir um chamado do Senhor. E nos levantamos nessa noite para orar, para interceder, para te agradecer e bendizer ao teu santo nome, Pai. Que cresça em nós a cada dia essa consciência de missão. Que cresça em cada coração nesta noite, Pai, um desejo maior por orar, por interceder, por investir em missões, Pai. Por amar, cuidar de cada missionário que está fora, que está cumprindo o ID do Senhor em outros lugares, em outros estados e outras nações. Que o nosso coração seja um coração missionário, segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Boa noite, igreja amada. Vocês estão bem? Aleluia. Pode sentar. Estava com saudade de vocês, viu? Aleluia. Louvor. Obrigado, equipe maravilhosa. É porque a Mireia não olhou para mim. Eu ia fazer assim, tipo... Só continua, já prega logo. Tá bem demais. A palavra abençoada. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então... Aleluia. Deus é bom. Dia Verbo da Vida de Missões. Aleluia. Sabe, queridos, eu acho que é uma ideia tão boa. Não sei quem recebeu, eu sei quem foi que deu, foi Deus. Essa ideia do Dia Verbo da Vida de Missões foi uma ideia maravilhosa. De nos lembrarmos, queridos, que precisamos ser uma igreja missionária. Porque nós nascemos através de missões. Amém? O casal Bud Wright e Jen Wright vieram dos Estados Unidos. Eu estava, quando falou ali, há 43 anos, negócio assim, 43 anos, o casal, e eu fiquei olhando assim, Senhor... Quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu ouvia, há 20 não sei quantos anos, o casal missionário. Aí eu falei, 20 e poucos anos, o tempo está passando. O tempo está passando. Eita, Senhor, glória a Deus. Ainda bem que eu não envelheço, só o tempo que passa. Aleluia. Ninguém envelhece nessa igreja. Aleluia. Você vê, ó, você pode olhar para mim, eu nem tenho cabelo branco, nem preto, nem de cor nenhuma. Mas sabe, queridos, um casal decidiu obedecer uma instrução do Senhor. E eles saíram lá dos Estados Unidos. Antes deles estudarem, Deus falou para eles, vão para o Rema, estudem e vão para o Brasil. Pregar a minha palavra. Levar a palavra da fé e o amor para aquela nação. E aí eles saíram, foram para Tulsa, estudaram o Rema durante 2 anos, em 1983. Eles deixaram aquela nação e vieram para cá. Irmãos, às vezes a gente olha assim nos Estados Unidos e fala, rapaz, é uma nação muito à frente, muito evoluída. Mas se a gente comparar com o Brasil é tecnológico, é moderno, muita coisa. Mas você imagina o Brasil, irmãos, em 1983.
Você sair de uma nação sempre considerada primeiro mundo, do que havia de melhor, de mais tecnológico, mais moderno estava naquela nação, para eles virem para o Brasil, que em 1983, eu acho que era um pouquinho diferente, viu? Mas eles não olharam para essas coisas, não olharam para nenhuma dificuldade, e eles vieram cumprir o ídolo do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que o pastor Bud e sua esposa nunca imaginaram, nunca mensuraram quantas pessoas eles iriam alcançar com a obediência deles. Sabe, irmãos, é algo que você e eu também não conseguimos mensurar o quanto nós podemos impactar a vida de uma pessoa e quantas pessoas podem ser impactadas através da nossa vida, através do seu testemunho, através do seu bom procedimento, através do seu bom testemunho, através da oração. Quantas pessoas nós podemos alcançar, quantas pessoas podem ser transformadas, irmãos? E esse casal transformou. E sabe, Jesus alcançou a nossa vida, mas muito do que nós temos hoje, muito da palavra que nós temos, do conhecimento da palavra, de forma a vivermos uma vida plena em Cristo Jesus, nós recebemos por causa da obediência desse casal, que gerou todos esses resultados. Sabe, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, abençoado a nossa igreja, abençoado as igrejas, Verbo da Vida. E eu estou falando do Ministério Verbo da Vida apenas hoje, amém, irmãos? Deus tem abençoado as igrejas, denominações, Deus está cuidando de cada uma delas, e elas estão crescendo. A palavra tem crescido. Sabe, eu me lembrei agora que eu vi um vídeo, e tem despertado alguns vídeos que têm aparecido para mim, de lugares, e hoje ontem eu vi um vídeo na Holanda, irmãos, no centro, uma área movimentadíssima, um movimento de jovens, adolescentes, homens, mulheres adorando ao Senhor, um avivamento naquele lugar. Sabe, a palavra de Deus está correndo velozmente por essa terra, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo impactadas. Se nós olharmos os missionários do Verbo da Vida, em quantos lugares, quantas nações eles estão, nós começamos a orar aqui e vem uma compaixão e uma gratidão no meu coração por cada homem e mulher, irmãos. Sabe, eu vou falar uma coisa para mim e para você. Às vezes a gente não tem coragem de participar dos eventos da igreja, sair da nossa casa para estar nos eventos da igreja, e esses homens e mulheres saíram da sua nação para estar em outros lugares. E deixa eu te falar, eles não saíram da nação, foram lá e fizeram missões e voltaram para casa, não. Muitos estão há anos fora da sua casa, fora dos convívios familiares, perdendo o churrasco, perdendo o aniversário do pai, da mãe, dos irmãos, perdendo o nascimento do sobrinho, tendo seus filhos a necessidade de se adaptar, irmãos, a outra cultura, a outra nação, porque eles, como pais, foram para lá em obediência a uma instrução do Senhor. E a gente muitas vezes está aqui acomodado, com dificuldade de congregar. A gente precisa orar, irmãos, a gente precisa valorizar os missionários, homens e mulheres. A gente conhece alguns desafios de alguns missionários. Existem missionários nossos que eles estão em lugares que eles nem falam do evangelho abertamente, que vão servir em lugares assistenciais. Não, estamos aqui para ajudar uma instituição social. Porque nesse momento, nessa ajuda a crianças, nós temos missionários que estão aqui, missionários que estão fora, missionários que já vieram ao Brasil, estão cuidando de crianças lá fora, crianças que foram violentadas, que foram abusadas por pais, por mães, por amigos, por tios, por familiares, e elas estão sendo cuidadas lá fora por missionários brasileiros, por missionários do Verbo da Vida, por missionários que vão chegar lá amando essas crianças, aprendendo a falar uma língua, irmãos, que não tem nada a ver com a nossa língua. Mas estão nessas instituições, amando, cuidando dessas crianças e aproveitando a cada oportunidade para levar a palavra de Deus para essas crianças. Aleluia. Nós temos missionários que fazem parte do Acesso Criativo. O Acesso Criativo é um projeto do Verbo da Vida que apoiar missionários que vão a nações onde o evangelho não pode ser pregado. Esses missionários, eles nunca aparecem em nenhuma imagem, não tem nenhuma imagem deles, uma foto, um vídeo onde aparece a foto deles, porque eles não podem ser reconhecidos. Então ninguém está lá aplaudindo, ninguém está lá dando um sorriso para eles. Mas eles estão cumprindo o chamado da parte do Senhor para alcançar vidas. Aleluia. E sabe, nós precisamos
Nós podemos e precisamos alcançar esses homens e mulheres com a nossa oração. Como a Mireia falou muito bem aqui. Você pode ter todo o dinheiro, você fala, eu sou rico, eu vou mandar 1 milhão para o missionário. Mas aquilo que o missionário talvez precise seja uma autorização do governo. E que dinheiro nenhum vai pagar. O que aquele missionário precisa são homens e mulheres que venham ajudá-los, que venham apoiá-los nessa missão. E que dinheiro nenhum vai pagar. E nós precisamos nos levantar, queridos, como igreja, a cada dia, para orar por esses missionários, para orar por esses homens e mulheres, intercedendo, nos colocarmos na brecha em favor deles, orarmos pelos seus filhos, que estão crescendo fora da sua cultura originária, que estão crescendo muitas vezes em lugares que eles não gostariam de estar. Existem crianças que nasceram fora do país, aí eu vou dizer, aí é até mais fácil para eles. É tranquilo, a criança vai aprender aquela cultura, aquele ambiente. Mas e os pais que saíram daqui com jovens, com crianças ou com adolescentes para outra nação, e os filhos terão que fazer missões junto com eles? Deixando todas as suas amizades, deixando a sua língua, para aprender algo novo, para viver muitas vezes em um lugar de uma certa repressão. E esses adolescentes vão viver isso. E os nossos adolescentes estão aqui. Tudo bem, tudo tranquilo. Nós precisamos ter amor, compaixão, irmãos, por esses missionários. Precisamos levantar um clamor na nossa vida diária a respeito desses missionários. Nós precisamos entender, irmãos, que olhar para cada uma dessas nações e entender que há um trabalho, há um projeto gigantesco por trás disso. A Agência Verbo da Vida de Missões, uma ideia que eu falo, uma ideia vinda de Deus. Sabe, eu cresci em um ambiente que eu não queria nem ser pastor, sabe por quê? Porque assim, Deus te chamou para ser pastor, Deus te chamou para ser missionário, vai na fé, pela fé você vai viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, na verdade, dentro desse contexto, era viver abandonado. Tipo assim, meu irmão, Deus te chamou, vai, e Ele vai te prover. Talvez você passe fome 2, 3 dias com a sua família, e naquele último dia Deus vai te trazer uma cesta básica. Como eu vi muitos testemunhos de milagres. Mas eu cresci num ambiente vendo isso, porque achava, não, Deus mandou, então você vai, Deus vai te suprir. Amém, irmãos, Ele supre, Ele não deixa não, Ele não abandona. Mas sabe, é maravilhoso saber que nós temos uma agência que trabalha exclusivamente para dar suporte para cada um dos missionários. Para olhar a necessidade. Eu lembro quando teve acho que foi o terremoto, eu não sei se foi o terremoto, foi. E aí teve a questão radioativa lá no Japão, que o Ministério Verbo da Vida teve que apoiar a família de missionário do pastor Jussier Arcanjo, sua esposa e seus filhos. Teve que tirá-los às pressas do Japão e levá-los para outra nação, porque o ambiente estava contaminado, porque a situação era precária onde eles estavam. E naquele momento eles não tinham recursos naturais, recursos financeiros para fazer toda essa mobilização. Mas o Ministério Verbo da Vida, através das ofertas de cada igreja, de cada irmão, através da Agência Verbo da Vida de Missões, buscou aquela família, tirou eles de lá, colocou-os na França durante um tempo, até que eles pudessem retornar para o Japão. Você e eu continuamos aqui tranquilo, sossegado, sem terremoto, talvez sem nem saber das notícias de lá. Então é uma ideia maravilhosa, irmãos. Nós precisamos orar pela Agência Verbo da Vida de Missões, para que Deus continue levantando homens e mulheres que possam trabalhar nessa agência, possam desenvolver um trabalho excelente, continuar levantando recursos necessários para que essa agência dê o devido suporte a cada missionário. Aleluia! Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa assim, nossa, ser missionário, irmão, nossa, aí se deu bem, missionário lá na Suíça, ó. Aí é bom. Aquele lugar maravilhoso. Eita, missionário em Nova York, aí sim, ó, a vantagem. Sabe, irmãos, quando você chega a um desses lugares, existem lugares no mundo maravilhosos. Mas se você estiver nesse lugar maravilhoso, lindo e maravilhoso, as melhores paisagens, mas você estiver sozinho e não tiver uma graça para você se sustentar, você vai falar assim, meu amigo, eu quero voltar lá para a expansão que eu me sinto melhor, que foi de lá que eu vim. É lá que está meu pai, é lá que está minha mãe. Se você não tiver a graça
Se você não estiver em convicção e obediência ao Senhor, irmãos, pode ser aquela melhor paisagem, os Alpes suíços, que você vai ficar com raiva. Que raiva desse lugar gelado, eu passando frio, eu passando dificuldade. Porque é lindo, maravilhoso, irmãos, quando você vai turistar, quando você vai passear. Mas você andar lá, viver lá, conviver lá, deixar o convívio da sua família é outra história. Então, às vezes, a gente romantiza aquela coisa. Mas não estou dizendo que o negócio é feio, não. Não estou dizendo que é ruim ser missionário, mas sabe que existe uma graça. E talvez você fale, meu amigo, eu não saio daqui, não mudo do Guará nem para Taguatinga, para não ficar longe da minha mãe, do meu pai, da minha tia. Quanto mais daqui para outro estado, quanto mais para outra nação. Mas existem homens e mulheres que estão em outras nações, em obediência ao Senhor. Que a gente possa orar por essa agência, que a gente possa orar por cada ministro, cada missionário, irmãos. Se a gente parar para se envolver com a obra missionária, nós vamos ver, assim como existem esses lugares maravilhosos, paisagens maravilhosas, existem lugares, que eu não vou citar o nome para não denegrir a imagem de nenhum lugar específico, mas existem lugares que você olha e você fala, misericórdia, que condição é essa, que lugar horrível, que povo feio, um lugar feio, uma bagunça. E os missionários estão lá, porque lá existem pessoas que foram amadas pelo Senhor, pelas quais Cristo Jesus morreu por essas pessoas. E eles estão lá, vivendo a sua vida no meio dessas pessoas, para pregar o Evangelho, para salvar almas, para salvar essas vidas preciosas. Irmãos, a gente precisa, e eu estou falando de mim, hoje começando por mim, hoje eu estava orando ao Senhor e chorando diante do Senhor, me dá entendimento, me dá essa compaixão mais, esse envolvimento por missões, irmãos. Famílias são separadas, filhos saem para cumprir uma missão e obediência ao Senhor, irmãos. Eu tenho mais ou menos uma noção do que é isso, que eu tenho um filho que mora fora, eu fui ver ele agora esses dias. Já estou chorando de saudade. É bom ir lá? É, mas não resolve não. A saudade continua, é longe. Mas está tudo bem, foi um chamado do Senhor para a vida dele, irmãos. Mas existem muitas outras famílias, homens, mulheres, crianças, jovens, que os seus pais saíram desse convívio para cumprir um chamado do Senhor. Eles estão em outras nações e os jovens ficaram aqui, porque já tinham uma certa vida, desenvolvendo a sua vida, e Deus chamou os pais deles. E eles foram. Nós precisamos estar muito mais atentos a missões, irmãos, muito mais antenados, muito mais interessados por missões. Aleluia, amém, queridos? Amém. Aleluia. Põe aquele cartazinho, por favor, Samuel. Aleluia. Diga comigo, quem é Jesus? Quem é Jesus? Diga, um missionário. Aleluia, pode deixar essa imagem aí, por favor. Jesus é um missionário, nosso missionário modelo, nosso missionário padrão. Aleluia. João capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estava dizendo aqui, olha, eu fui enviado. Eu fui enviado pelo Pai para estar aqui. Eu vim para cumprir um propósito, mas eu não vim por minha conta e risco. Eu não vim de mim mesmo. Eu fui enviado pelo Pai para estar aqui. E quando nós perguntamos quem é Jesus, sabe, existem várias respostas que nós podemos trazer. Mas hoje a resposta é, Jesus é um missionário. Jesus é um missionário. Sabe, ele não é... Eu vou usar essa palavra, mas não sei se é adequada. Ele não é apenas o mestre. Mas ele é aquele que saiu do seu lugar, do seu reino de glória, para trazer a salvação ao mundo. Jesus é aquele que saiu do seu lugar de, vou dizer assim, do seu lugar de conforto, para alcançar a minha vida, para alcançar a sua vida, para alcançar o mundo. Jesus, ele é o nosso modelo de missionário.
Aleluia. A palavra missionário, ela tem a ideia de ser enviado para cumprir uma missão. Missionário é aquele que foi enviado, foi comissionado para cumprir uma missão, para cumprir um objetivo. E Jesus, ele tinha um objetivo, ele foi enviado pelo Pai. Ele disse, olha, eu fui enviado pelo Pai. Não foi eu mesmo, não foi a minha vontade, mas eu estou aqui porque o Pai me enviou para estar neste lugar. E João 6,38 diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez ele disse, eu fui enviado. E eu não vim aqui porque eu queria, porque eu estava a fim de dar um rolê como homem aqui na terra, mas eu vim porque eu fui enviado, não pela minha vontade, mas para cumprir a vontade do Pai. Um missionário, ele não sai da sua terra, ele não sai do seu lugar para cumprir uma missão porque ele quer. Poxa, eu estou afim, ó. Acho que eu vou ser missionário no Cazaquistão. Acho que eu vou ser missionário lá na Inglaterra. Estou com vontade de ser missionário lá, não. É uma vontade, é um desejo de cumprir a vontade do Pai. E existem homens e mulheres que reconhecem esse chamado da parte de Deus, irmãos, para cumprir o seu propósito. Sabe, você e eu precisamos estar atentos, porque nós podemos ser um missionário do Senhor. Talvez você fale, não fui chamado para ir para lugar nenhum. Será que não foi chamado mesmo? Ou você que está gritando mais alto para não ouvir a voz de Deus? Sabe aquele menino que os irmãos estão brigando? Aí os irmãos começam a brigar, aí eu começo a falar e o outro, porque não quer ouvir o outro. Será, irmãos, que você não está assim? Deus está falando e você está falando, oh, aleluia, e Deus é bom, Senhor, obrigado, Senhor, pela igreja, eita, para você vir no departamento, e Deus está falando, departamento não, sai da tua terra, da tua, ei, Senhor, o departamento, aleluia, eu vou do diaconato, e Jesus está falando, você está gritando mais alto, para não ouvir a voz do Senhor. Sabe que às vezes você e eu precisamos nos calar, inclusive esse Fusca aí. A gente precisa às vezes se calar para ouvir a voz do Senhor, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para você parar para ouvir a voz do Senhor. Sabe, talvez você não seja chamado para sair da sua cidade, para fazer aquilo que Deus quer para você, vai ser aqui nessa cidade. Mas talvez você precise sair daqui. Não, se fosse o caso, Deus teria falado comigo. Não, irmãos, existem coisas que têm um tempo certo, determinado. E o tempo de Deus te chamar é agora. O tempo de Deus falar com você é agora. Talvez seja o momento de falar, porque agora a sua família já está estabelecida. Os seus filhos já estão bem criados. E eles vão poder ir com você e ser um suporte para você. Esse casal de missionários do Japão, eles saíram daqui, os filhos deles eram pequenos, mas não eram mais bebê. Então já tinha uma estrutura melhor, já tinha uma condição melhor para que eles pudessem se adaptar à nova nação. Então talvez você fale, ufa, agora eu já tenho Isabela, Samuel, tudo grande, Deus não me chamou até agora, não vai me chamar. E se Ele chamar? E se for esse o momento? Ou talvez você esteja solteiro, adolescente solteiro, e Deus quer te chamar agora. Porque Ele vai te indicar qual a língua você precisa aprender e para onde você precisa ir. Nem inventa de casar aqui, meu irmão, porque o seu lugar é outro lugar. Então não exclui ninguém. Se você estiver aqui, irmão, se você estiver vivo, fica ligado. Porque Deus pode estar te chamando para cumprir missão. Ei, talvez Ele esteja chamando para cumprir missões no Guará. Talvez seja no Distrito Federal. Talvez Ele queira que você vá lá para a floresta amazônica alcançar alguma tribo indígena. Talvez seja em outro país. Mas abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Sabe, para de gritar mais alto para disfarçar a voz do Espírito. Para de gritar mais alto para não ouvir a voz do Espírito. E não queira dar uma de espiritual. Oh, eu estou aqui, Deus querendo falar, dizer... Psiu. Silêncio, você, ô Senhor, glória a Deus, eu estou te adorando, o Senhor é bom, lá, glória a Deus. E Deus está falando, silêncio, se aquieta, eu quero falar com você.
E sabe que se a gente olhar na palavra, o tema hoje, missões, começa e continua com oração. E se a gente olhar na palavra de Deus, irmãos, na Bíblia, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele começou a sua missão com oração. Amém? Não vim fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Aleluia. Sabe, Jesus veio da sua glória para a humanidade. Ele veio da sua glória para a terra. Ele saiu do céu para a terra. Ele veio buscar aquele que estava perdido. Ele veio cumprir uma missão. Ele veio anunciar o reino. Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não era carne, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele era Deus e ele se fez um missionário e habitou entre nós. Talvez você seja filho, mas Deus quer te fazer de você um missionário para habitar em outros lugares. Talvez você seja pai, seja mãe, mas Deus quer te fazer hoje um missionário para estar em outros lugares. Aleluia. Sabe, Deus está sempre nos procurando, irmãos. Ele quer conexão conosco, Ele quer falar conosco, Ele quer nos comunicar coisas que estão no coração dEle. E sabe, fazer missões também, irmãos, entenda o seguinte: a ideia de fazer missões não é algo que tenha que ser pesado. Sabe, nem todo mundo foi chamado para cumprir a mesma missão que o apóstolo Paulo. Um homem que ele era solteiro, decidiu não se casar, e ele foi pregar o evangelho, ele apanhou, ele foi apedrejado. Graças a Deus por esses homens que passaram tudo que passaram para que o evangelho chegasse até nós, e eles aplanaram os caminhos. Hoje é muito mais fácil pregar o evangelho. E sabe, talvez entenda o seguinte, que quando nós ouvimos a voz do Senhor, eu creio que Deus quer despertar algo, porque não era isso que eu ia falar, mas tem vindo ao meu coração chamar a mim e a sua atenção para isso. Quando a gente decide ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, aquilo que hoje pode parecer pesado, Deus me livre, nem pensar sair do meu lugar, nem pensar. Quando você parar para ouvir a voz de Deus, quando você disser: eis-me aqui, Senhor, sabe que Deus não vai dizer só, então vai lá fazer. Não, Ele vai começar a colocar no seu coração o desejo por aquilo que está no coração dele. Se for para outra nação, Deus vai começar a colocar no seu coração esse desejo por essa outra nação. E de repente você vai se ver amando aquela nação. Você vai se ver os seus olhos abertos para aquela nação. Aquilo que você não percebia, você vai começar a perceber. Aquilo que não chamava a sua atenção vai começar a chamar a sua atenção e vai começar a alegrar o seu coração. E de repente você começa a desejar aquele lugar. Sabe, fazer missões, irmãos, não é o que é um empurrão, é raiz, é sofrimento, não. Você vai enfrentar desafios? Vai. Você aqui no Guará, você enfrenta desafios. Então a gente precisa olhar para missões como um olhar de, primeiro, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou para te obedecer. Se o Senhor me mandar para aquele lugar mais remoto, mais difícil, eu vou, porque eu estarei em obediência. Mas se o Senhor me mandar para o lugar mais lindo desse mundo, eu também vou. E vou alcançar pessoas. Esteja pronto, irmãos. Esteja pronto para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Sabe, Jesus, ele saiu daquela realidade que ele vivia. De poder, de glória, de majestade. Ele veio para uma realidade onde ele conheceu cansaço, fome, sede, onde ele foi rejeitado, onde queriam matá-lo, onde as pessoas queriam pegar ele pelo pescoço. Ele entrou em uma nova realidade para cumprir o chamado do Pai. Aleluia. Mas ele entrou também em uma realidade, um lugar onde ele era amado, onde pessoas o amavam, onde pessoas o seguiram. Aleluia. Deixa eu avançar aqui que eu quero chamar a sua atenção.
Aleluia. Sabe, Jesus, ele começou o seu chamado missionário com oração. Guarda isso no seu coração. Isso faz parte do nosso tema. E eu fui olhar, eu fui pesquisar, onde é que está a base, né? Onde é a base de missões começar com oração e missões continuar com oração. E aí a gente vai olhando na palavra e a gente vai ver aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus viveu, aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Ele saiu do seu lugar, veio para a terra e ele começou uma oração em Lucas. Primeiro ele diz assim, deixa eu ler esse texto aqui, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então ele foi ungido e foi enviado. Diga comigo, ungido e enviado. Há uma dúvida de que Jesus foi enviado pelo Pai? Ele fala, nós lemos aqui 3 textos que ele fala sobre isso. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. O Filho do Homem veio. O Filho do Homem veio. Veio por quem? Veio pelo Pai. Enviado pelo Pai, mandado pelo Pai. Amém? E ele, Jesus, a palavra de Deus diz que ele orou. Ele começou, lá em Lucas fala que Jesus ele orou quando ele foi batizado. Vamos lá nesse texto. Aleluia. Lucas capítulo 3. Verso 21. Olha só isso aqui. Lucas 3, 21. E eu vou falar, eu não me lembro, se eu já algum momento percebi isso, eu havia esquecido. Mas quando eu fui olhar, achei esse texto, eu vi, dizendo assim, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Nesse momento, Jesus não tinha começado o seu ministério. Ele cresceu como uma criança, como um adolescente, um jovem, e nesse momento ele foi batizado, e a Bíblia diz que ele começou a orar, ele estava orando. E eu olhei assim, eu falei assim, eu não lembro de ter observado esse detalhe. Para mim, a gente pensava, não, Jesus, ele foi lá, porque a Bíblia muitas vezes é sucinta, chegou diante de João Batista não queria batizar, e ele falou assim, precisa que se cumpra assim. Então, me batize. Ele foi batizado, a gente olha, ele foi batizado, e aí o Espírito Santo desceu com uma pomba, mas eu nunca tinha observado isso aí, dizendo, ele estando ele a orar, o céu se abriu. Então, Jesus, ele começou o seu trabalho missionário. Antes de executar, antes de fazer tudo aquilo que ele fez, ele começou orando. Se nós olharmos o texto que fala sobre Jesus no deserto, a Bíblia diz que ele passou 40 dias jejuando. Você sabe que jejuar não é passar fome? Jejuar não é você dizer assim, hoje eu vou passar o dia em jejum. Aí você fala, então deu meia-noite, não vou comer hoje, a partir de agora não vou comer, vou deitar, vou dormir, aí amanhã eu vou passar o dia tranquilo, descansando ali, jejuando, vou aproveitar para maratonar uma série minha, mas não vou comer pipoca, nem beber guaraná, porque eu estou em jejum. Jejuar não é isso não, irmãos. Jejuar é um tempo de separação, de consagração ao Senhor, você se abstém de alimento, mas é um tempo em que você se coloca diante do Senhor em oração. Então Jesus, ele não estava os 40 dias no deserto, dando uma volta, conhecendo as areias do deserto, aí parava para dar uma descansada, ia assistir um filme. Não, irmãos, ele estava em uma oração constante diante do Pai. Jesus, ele estava jejuando, Jesus, ele estava se rendendo, porque ele sabia que haveria uma missão a cumprir nessa terra, e ele precisava se preparar para o cumprimento dessa missão. Então foi assim que Jesus começou o seu trabalho missionário, com oração. Jesus, o próprio Jesus, sobre quem o Espírito Santo desceu, ele levava a sério a oração. Isso precisa chamar a minha e a sua atenção. Se Jesus, ele começou o seu ministério orando, se Jesus orava, irmãos,
E ele tinha a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele tinha a plenitude, os 5 dons ministeriais. Talvez você e eu tenhamos um chamado de 1 ou 2 dos dons ministeriais. Talvez um pastor e um mestre, talvez um profeta e mestre, mas Jesus ele era completo no chamado. Mas ainda assim, antes de fazer qualquer coisa, ele se colocou diante do Pai em oração. Antes de começar o seu chamado, assim que ele foi batizar, ele estava em oração. Assim que ele foi para o deserto, ele entrou em um lugar de oração, em um ambiente de oração diante do Pai, antes de entrar no seu chamado missionário. Então diga comigo, missões começa com oração. Aleluia! E a oração, irmãos, não esteve apenas no início do ministério de Jesus. E eu vou ler alguns textos aqui que nós vamos ver isso. Marcos, Evangelho de Marcos, do capítulo 1, verso 35. Aleluia! Marcos 1,35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Diga comigo, Jesus orou. Tendo se levantado alta madrugada, saiu dali para o lugar deserto e ali orava. Lucas 5, a partir do verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Porém, ele estava fazendo aquele trabalho, grandes multidões se reuniam para ver ele curando. Ele estava curando, diga-se comigo, trabalho missionário. Ele já estava no campo missionário. Ele já estava em missão, ele já estava curando, ele já estava pregando a palavra, ele já estava ensinando. Mas diz assim, grandes multidões afluíram para ele, para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele passou o dia pregando a palavra, ele passou o dia curando os enfermos, libertando o cativo, terminou o dia, ele fez o quê? Se recolheu para um lugar solitário para orar. Ele não começou o seu ministério orando e agora pronto, agora eu vou mandar ver e vou até o dia que eu tiver que morrer. Não, ele entendia a necessidade de continuar orando, ele entendia a necessidade de buscar uma direção do Senhor, do Espírito Santo que estava dentro dele, para o cumprimento daquele chamado. Amém. Lucas, no capítulo 6, verso 12, ele orou antes de escolher os seus discípulos, que posteriormente passaram aos seus apóstolos. Capítulo 6, verso 12 diz, naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Sabe, isso me chamou a atenção agora. Nós podemos orar, irmãos, enquanto vamos para o trabalho. Nós podemos orar enquanto fazemos as atividades do nosso dia a dia. Mas nós precisamos aprender a nos retirarmos para orar também. Porque você acha que Jesus não falava com o Pai no seu dia a dia? Mas existia um momento que ele falava assim, eu preciso tirar toda a distração, eu preciso me afastar de tudo aquilo que é distração, de tudo aquilo que chama a minha atenção, eu vou me retirar para falar com o Pai. Aleluia. E passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Porque ele tinha, nós olharmos, nós vamos ver que Jesus andava com muitos discípulos. Tinha 70, tinha 100, 120, tinha 500. Mas ele precisava escolher discípulos específicos. Ele precisava escolher os 12 discípulos. E ele foi buscar no Pai uma direção antes de fazer essa escolha. Porque a depender de quem ele escolhesse, todo o plano de Deus iria por água abaixo. E ele sabia que estava aqui para cumprir uma missão, cumprir um plano de Deus. Sabe, não tome decisões importantes na sua vida sem buscar a direção de Deus.
Porque eles falam, não, eu tenho um chamado do Senhor, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão. Toda a sua vida tem a ver com o chamado de Deus para você. Toda a sua vida tem a ver com o chamado de Deus para você. Eu não posso dizer, olha, eu vou resolver algumas coisas aqui a respeito do meu casamento, a respeito dos meus filhos, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é o pastoreio. Não tem nada a ver. Pastorear não tem nada a ver. Tem, irmãos? Porque a decisão que eu tomo na minha casa vai influenciar minha obediência ao chamado de Deus. A decisão que você toma para a sua vida profissional vai facilitar ou vai inviabilizar o cumprimento do chamado de Deus para a sua vida. Para onde você vai trabalhar, o curso que você vai fazer, você precisa buscar a direção de Deus. O próprio Jesus, para cumprir aquela missão, ele diz, não, ele poderia, eu vim à terra, vou pregar o Evangelho, falar do Pai, falar do amor de Deus, e depois eu vou morrer na cruz e vou salvar todo mundo. Mas eu vou escolher a minha galera. Pelo menos isso. Eu vou morrer, mas pelo menos a galera que vai andar comigo aqui eu vou escolher. Vai ser do meu jeito. Não, irmãos. Porque a galera que ele escolher ia influenciar na propagação do Evangelho que ele veio trazer para a humanidade. Então ele não poderia escolher simplesmente os amigos dele, ou o pessoal que ia trabalhar com ele, de qualquer maneira, porque tudo isso iria impactar no plano de salvação de Deus para a humanidade. E porque ele escolheu, muito bem escolhido, esse Evangelho chegou até mim e a você hoje. Porque ele foi guiado pelo Espírito, ele foi andar em obediência ao Pai, ele foi orar. Ele não começou o ministério dele orando e depois disse, pronto, já orei o suficiente, agora é só cumprir. Aleluia! Eita glória, cadê? Perdi meus textos aqui. Se nós olharmos, eu anotei aqui rapidamente, Marcos 6,46, Lucas 9,18, Lucas 9, 28, 29, Lucas 10, 21, Lucas 11, 1, todos esses textos e outros que eu não anotei, até vi, mas não anotei, todos esses textos falam que Jesus orou, que Jesus se separou para orar, que Jesus se levantou para orar. Antes da crucificação, Jesus se retirou para orar. Porque ele entendia que ia atravessar um momento difícil, que a alma dele não queria passar. E ele foi se submeter ao Senhor, e ele foi orar diante do Senhor. E foi dizer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, Senhor, mas eu não queria, mas faça conforme a tua vontade. Por meio da oração, ele teve forças para se submeter à vontade do Pai. E sabe que às vezes a nossa alma não quer, a nossa carne não quer fazer, mas se nós nos colocarmos diante do Senhor, em oração, com um coração sincero, Ele vai nos dar a força que nós precisamos, Ele vai nos dar a capacidade que nós precisamos, Ele vai nos dar a ousadia que necessitamos para cumprir a sua vontade. Então a oração começou, missão começou com oração, mas ela continuou com oração. Aleluias. Então missão começa com oração, mas ela também continua com oração, irmãos. A oração é fundamental para as nossas vidas. Que nós possamos nessa noite, irmãos, nos levantarmos, nos despertarmos para esse trabalho missionário. Sabe, quando nós dizemos sim para o Senhor, eu já falei aqui algumas vezes, eu não queria ser pastor, eu não queria, tá? Eu falei, minha mãe me ensinou, menino, não quero você na casa de ninguém, não quero você na casa de vizinho, quero você cuidando da vida de ninguém, vem para casa. Minha mãe me ensinou a cuidar da minha vida, você vai cuidar da minha vida. Eu não via minha mãe na casa de vizinho, não, minha mãe de fofoca, de conversa na casa de vizinho, ela me ensinou isso. Então eu cresci com isso dentro de mim. Cuidar da minha vida, cuidar da minha casa, da minha família. E aí Deus fala para mim, você vai cuidar da vida dos outros. Você vai se meter na vida dos outros.
você vai saber do problema dos outros. E eu não queria. Mas no dia que, até hoje eu me lembro, 2010, foi 2011, quando eu comecei a fazer essa oração: Senhor, tá bom, eis-me aqui, faz em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade, Senhor. Aí começou a vir aquela vontade que eu tinha quando adolescente, mas começou a voltar aquela vontade. Quando eu vi algum professor, eu falei assim, eu dando aula no Rema, eu ensinando a palavra no Rema, e eu pensava assim, né? Começou com essa vontade, vou dar aula no Rema. Eu via os professores lá e falava, eu vou dar aula no Rema, vou ensinar a palavra de Deus no Rema, vou ensinar. E aí começou a brotar. E aí de repente começou a vir dentro de mim, eu via às vezes algum ministro lá ministrando a palavra, e eu falei assim, eita, imagina eu na igreja pregando essa palavra, eu ia dizer assim. E aí começou aquela, imagina, já pensou? E começou a chegar dentro do meu coração. Quando eu abri o meu coração, o Senhor pôde trabalhar no meu coração, e eu não vim para cá, que raiva, vou ter que ir para, quero ser pastor não. Não, irmãos, quando o Senhor me chamou, eu disse assim, Senhor, eis-me aqui, e houve alegria no meu coração. Houve alegria. Eu vou falar, irmãos, naturalmente falando, quando eu fui designado para pastorear, não era o melhor momento pessoal na minha vida. Não era o melhor momento profissional, financeiro na minha vida. Porque a gente pensa, Senhor, eis-me aqui, só espera um pouquinho que eu vou resolver essa questão, eu vou fazer aquilo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ganhar esse dinheiro, eu tenho que construir, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que... Sabe, irmãos, pode ser o momento mais difícil da sua vida. Você fala, Senhor, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um monte de coisa para resolver. E Ele vai dizer assim, beleza, resolve aquilo que é meu primeiro e do Senhor eu cuido. E quando eu vim pastorear, foi aquela alegria no meu coração. Aquilo que havia rejeição, aquilo que eu dizia, nem a pau, Juvenal. Aquilo que eu dizia, não... De repente começou a virar um desejo, de repente começou a virar uma alegria no meu coração, porque eu disse, eis-me aqui, Senhor. Com o coração sincero, amém? Sabe, se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Talvez Ele te mande para outra nação, talvez Ele te mande para outro estado, talvez Ele te mande apenas para outra cidade, talvez Ele te mande para rodar o Guará evangelizando, mas cumprindo o chamado dEle. Não rejeite, não quero saber. Irmãos, deixa Deus fazer, só se renda a Ele. Aquilo que Ele tiver para você fazer, vai ter alegria e paz no seu coração para realizar. E você vai dizer assim, olha, ninguém quer, mas eu acho tão bom fazer isso. Eu estou num lugar que ninguém queria vir para cá, e você vai falar assim, ainda bem que estava minha vaga guardada. Porque você vai ter paz e alegria para fazer. Aleluia, Deus é bom, irmãos. E nós precisamos nos levantar, vamos nos despertar cada dia mais com esse trabalho missionário, com esse papel missionário, com esse trabalho onde que homens e mulheres estão no campo missionário, que a gente se levante para orar por eles. Que esse papelzinho que você recebeu, você não esqueça, você seja responsável com aquilo que você recebeu. O que eu recebi, pastor? Responsabilidade de orar por eles. Que você ore por eles, você ore por essas pessoas. Eu recebi o nome aqui da Adriana e Simon Potter. São esses que apareceram no vídeo orando. O Simon é inglês, ele saiu da Inglaterra. Irmãos, naturalmente, igual eu falei dos Estados Unidos, naturalmente a gente olhava a Inglaterra, primeiro mundo, a terra da rainha, aquela maravilha. Ele saiu de lá para estar no Brasil. Quando eu o conheci, ainda o Verbo da Vida era na data dos 20 anos, 20 e poucos anos. Ele ia e voltava, e o português dele era ruim. Ele falava ainda, a esposa dele brasileira falava traduzindo para ele. Mas um homem, ele ia e ficava na Inglaterra, de repente voltava, ficava na Inglaterra, até que Deus falou, fica quieto aqui. Fique no Brasil. E ele começou e ficou no Brasil durante um certo tempo. Hoje eles ainda viajam. Hoje eles fazem trabalhos missionários, mas ele saiu da sua terra para estar em uma outra nação, onde há hoje alegria no seu coração. Eles estão à frente do centro de oração, o Verbo da Vida. Todos os dias,
as equipes lá no Ministério Verbo da Vida, elas se reúnem antes de começar as suas atividades. Se reúnem para orar pelas igrejas. Se reúnem para orar pelos missionários. Vez por outra, alguém de Campina Grande me manda uma mensagem: Pastor Alexandre, paz, tudo bem? Irmão fulano, irmã fulano, eu hoje estou encarregado de orar pela igreja Verbo da Vida do Guará. Quero saber se o senhor tem alguma demanda, algum pedido específico de oração. Eles estão orando, irmãos, eles estão gerando. Quando o pastor Bud partiu para o Senhor, o Verbo da Vida tinha 120 e poucas igrejas, 100 e poucas igrejas. Hoje somos mais de 500 igrejas em todo o mundo. É fruto de oração, irmãos, não é um trabalho que é feito de qualquer jeito, é um trabalho que é construído. Essa igreja vai ser construída, essa igreja vai ser fortalecida, essa igreja vai crescer à base de oração. E é por isso que nós dizemos: vem orar na terça-feira, vem orar na terça-feira. Ou você acha que eles começaram a orar na primeira semana, virou explosão de crescimento? Não, o resultado de hoje foi construído ao longo de anos. O resultado de homens, de missionários em vários países, em várias nações do mundo, no Verbo da Vida, o resultado foi construído ao longo dos anos com muita oração e continua em construção. As coisas que eu tenho vivido hoje foram construídas lá atrás com base em oração. Oração diante do Senhor, oração em outras línguas. E hoje eu estou vivendo o resultado disso. E tenho que continuar a construir, porque tem muito mais a realizar. Que oração esteja em nosso coração. Que missões estejam em nosso coração, irmãos. Para que a gente possa se levantar. Para que a gente possa ser um instrumento do Senhor nessa terra. Que não seja apenas um jargão, não somos uma igreja missionária, não, que verdadeiramente sejamos filhos missionários, que sejamos verdadeiramente filhos missionários, intercessores missionários, orando por esta obra, orando por aqueles. Talvez você nunca vai sair da sua cidade, mas a sua oração pode alcançar hoje aqueles que estão fora. A sua oração pode alcançar hoje aqueles que estão em países de acesso criativo, que você nem sabe o nome, mas o Senhor conhece a cada um deles. E você pode orar: Senhor, aqueles missionários que estão lá naqueles países, naquele projeto de acesso criativo, vai lá, Senhor, toca a vida deles, alcança, traz provisão, traz suprimento, traz o refrigério, traz a paz, o consolo, pela saudade que eles estão dos filhos, pela saudade que eles estão dos seus irmãos, pela saudade que eles estão dos seus pais. Traz, Senhor Deus, o consolo do Teu Espírito sobre a vida deles. Você pode alcançar homens e mulheres em vários lugares, em várias partes do mundo, irmãos, através da sua oração. Que a gente tenha esse coração missionário, que a gente tenha esse coração olhando para cada uma dessas bandeiras, nós possamos nos lembrar de homens e mulheres que precisam da nossa oração, que nós possamos nos lembrar de países, nações, que precisam ser transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que nós possamos orar também por essas nações, também por esses homens e mulheres, para que portas sejam abertas nessas nações, para que o caminho seja aplanado, para que os nossos missionários possam cumprir a missão que foi dada por Cristo Jesus. Aleluia, amém? A equipe de louvor, por favor, aqui atrás. Aleluia, você pode ficar de pé? Aleluia. Minha ajudadora fiel e idônea quer falar. Aleluia. Você conhece a sua história, querido? Você sabe o dia que você nasceu? A sua história, estou falando da sua história de vida. Sabe o dia que você nasceu? Sabe onde você nasceu, onde você mora? Quantos anos você tem, o dia do seu aniversário? Você acha importante saber sobre isso? Sabe? Se você quiser sentar, vou usar uns 5 minutos, viu, amor? Hoje é dia de festa, amém? E eu estava ali pensando a importância de sabermos, né? O pastor Alexandre falou sobre quando o pastor Bud veio para o Brasil e a mamãe Jane. Tem uma história interessante, que quando ela chegou aqui no Brasil, em 1983, antes disso, eles foram fazer o rema. Eles eram namorados, eles se casaram, ela era funcionária de um banco, e Deus falou com eles:
vá estudar no Rema. Pronto. Ela deixou de trabalhar no banco, ela foi fazer o Rema. O Rema lá em Tulsa não é como o Rema que a gente conhece aqui no Brasil. Aqui a gente estuda à noite, a gente trabalha durante o dia, e lá não. Lá é um lugar onde você... É um tempo integral. Você estuda o dia inteiro. Então eles alugaram um lugar pequeno, eles eram recém-casados, alugaram um lugar pequeno. Eu lembro que ela conta, que o que ela levou, entre algumas coisas, foi uma panela de arroz elétrica, 2 pratos e alguns talheres. Esse foi o que ela levou para a casa nova dela. E aí, eles estavam naquele lugar, eles estudaram a palavra, e ali Deus falou com ele: vá para o Brasil e leve a minha palavra, e liberte o meu povo. Quando ele escuta essa palavra, Pastor Bud no coração fala: eu vou. Ele não ficou pensando, mas isso, mas aquilo, isso e aquilo. E é interessante, quando ela conta essa história, eu já ouvi Mama Jane contando essa história algumas vezes. Ela fala que ela não conhecia o Brasil. Hoje a gente tem internet, a gente consegue pesquisar com muita coisa, mas o que ela sabia do Brasil é que era um lugar onde tinha Mata Atlântica, selva amazônica, era o que ela conhecia. E uma das coisas que ela trouxe na bagagem, ela fala: eu levei papel higiênico, porque ela não tinha noção do que era o Brasil. Aí a gente ri. Ela disse que quando ela chegou aqui no Brasil, lá ela já dirigia. E aqui ela não conseguia dirigir os carros aqui, porque em 1983, quando ela chegou no Brasil, lá só existia carro manual. E aqui no Brasil, não. Lá só automático, isso. Lá só existia carro automático. Então ela aprendeu a dirigir um carro automático. Então quando ela chegou no Brasil, ela dirigia um carro manual e ela tinha dificuldade. E assim, não foi chegando e já comprando um carro, não. Tem toda uma história. Eles foram primeiro para o Paraná, depois eles foram para São Paulo. E sabe, algumas pessoas ficaram de ofertar na vida deles. Pessoas, ou seja, como nós hoje. Quem somos nós? Hoje nós somos, através das nossas ofertas missionárias, nós temos ali atrás algumas pessoas em que nós contribuímos através da agência de missões. E sabe, eu e o pastor Alexandre, por exemplo, particularmente, nós ofertamos em alguns missionários. E o que nós estamos fazendo? Você foi, mas nós estamos com você. Então, quando eles vieram para o Brasil, algumas pessoas estavam com eles, e depois essas pessoas deixaram de ofertar, e eles tiveram, digamos assim, que se virar aqui em tudo que eles tinham que fazer. E olha como isso é interessante. Quando Deus falou com ele: vá para o Brasil, leve a minha palavra para o meu povo e liberte-os. Sabe de quem que Deus estava falando lá em 1980? De você. Às vezes você não tinha nem nascido, mas Deus já estava pensando em você, que você estaria aqui neste dia hoje. E aí ele chega, vai para São Paulo, de São Paulo ele vai a Campina Grande, tem toda uma história aí nesse meio. E ali pastor Joselito e Ana Helena começam a fazer o Rema em 1990. Em 1990 eles fazem a Escola Verbo da Vida, que não era Rema ainda. Apesar de terem as matérias do Rema, ainda não era ainda não era Rema. Por quê? Porque ainda precisava de toda uma questão de documentação. Então o pastor Bud pega toda a documentação. Se não me engano é 93, a partir de 1993 que começa o Rema no Brasil. Então o pastor Joselito começa a fazer a Escola Verbo da Vida, baseada no Rema. Depois ele pega o diploma do Rema, Ana Helena e pastor Joselito, lá em Campina Grande, em 1990, vamos colocar 93, eu estou na dúvida se é 3 ou se é 6, mas vamos combinar, amém? Que é 3, me perdoe se eu estiver errada. 1993, eles fazem o Rema, lá em Campina Grande, e Deus fala com o pastor Joselito: vá para o centro-oeste, vá para Brasília. E ele vem para Brasília, e ele
ficava em um apartamento lá no Lúcio Costa, aqui no Guará. E lá nesse lugar, um dia Deus falou com ele: vá para a Praça do Relógio. E ele vai para a Praça do Relógio sem saber nem direito onde é. Ele chega e pergunta: onde é a Praça do Relógio? Quem não sabe, é lá em Taguatinga Centro. Amém? E ele foi, ele desceu, pegou um ônibus, desceu naquele lugar e começou a andar. E Deus falou com ele: eu estou te dando o Centro-Oeste. Um homem que não era nem chamado de pastor. E Deus falou: eu te dou o Centro-Oeste. Você está entendendo? Deus falou com o pastor Baldi: eu estou te dando o Brasil. Deus falou com o pastor Joselito: eu estou te dando o Centro-Oeste. Aleluia. Em 2008, pastor Alexandre escuta essa palavra e começa a fazer o rema lá em Taguatinga Centro. Eu ouvi essa palavra em 2006. Em 2007 eu fui fazer o rema. 2007, 2008. Pastor Alexandre fez 2008, 2009. É 9 e 10. Eu 7 e 8 e ele 9 e 10, né? Em 2000, porque 2010 eu fiz a escola de ministros. Então pastor Alexandre vai e faz isso que ele falou aqui hoje, sobre eu não quero ser pastor, e de repente vem essa vontade. Eu me lembro um dia em que nós estávamos em um momento muito difícil financeiramente, nós precisávamos nos mudar. E não tinha, eu queria ficar no mesmo condomínio, nós morávamos em Samambaia. E aí um dia eu chegando, precisando de algo, precisando de uma porta aberta, precisando de um apartamento. Eu chego, né? Tinha 2 elevadores, o elevador social e o elevador de serviço. O elevador de serviço abre a porta e tem uma mudança. E na mudança tem uma foto. Aí eu olhei e falei: fulana tá mudando. Porque a gente conhecia os vizinhos, não ficava na casa dos outros igual, né? Meu marido falou: não fica na casa dos outros não. Mas quando você mora em apartamento, em um condomínio e você tem criança, você desce ali pro parquinho e você conhece as mães das crianças. E eu falei: eita, fulana tá mudando. Isso foi em um dia. No outro dia, eu descobri que eles tinham mudado, que o apartamento tinha sido vendido e que eles estavam alugando aquele apartamento. O apartamento não foi nem anunciado. Eu falei assim: eu quero morar nesse apartamento, eu quero alugar esse apartamento. E veio uma paz no meu coração tão grande. E à noite nós estávamos, o pastor Alexandre veio ministrar na Igreja Verbo da Vida do Guará, que era lá na 40 ainda. Na 40, lá na 24. E o que aconteceu? Quem era aqui da Igreja Verbo da Vida do Guará era o pastor André e a Cíntia. E eles saíram do Guará e foram para o Gama. Pastor José Carlos ficou. E o pastor Joselito um dia chegou aqui para fechar a igreja, não foi, pastor? Quando ele chegou e ele viu um povo fiel, ele falou assim: eu não posso fechar essa igreja. E o pastor José Carlos ficou à frente dessa igreja. Até que ele chamou o pastor Joselito e falou: pastor, eu preciso de ajuda. Resumindo, foi isso que ele falou, né, pastor? Eu preciso de ajuda. E nesse domingo, em que nós viemos ministrar aqui pela primeira vez, né? O pastor Alexandre veio ministrar aqui a primeira vez. Veio uma paz no nosso coração. É como se o Senhor estivesse falando assim. Ele não falou essas palavras, mas veio ao nosso coração: eu estou te dando Guará. E sabe, e nós viemos com muita alegria, com muita gratidão no nosso coração. Samuel tinha 2 anos, Samuel hoje tem 14 anos. E sabe, essa é a sua história. Você olhar para o seu pastor, você olhar para a família do seu pastor, e você falar: olha onde tudo começou. Nós somos parte, querido, do que Deus está fazendo nessa terra. Nós somos parte do que Deus está fazendo no Guará. E esses dias eu parei para pensar em quantas pessoas já passaram por este lugar. Quantas pessoas tiveram a vida transformada, tiveram o casamento mudado, tiveram filhos e lares restaurados. Quantas pessoas se casaram, quantas pessoas quase se divorciaram, mas receberam uma palavra e tiveram a vida transformada, tiveram o casamento transformado. Sabe o que nós estamos fazendo aqui?
é parte do que Deus quer fazer nessa terra. Então não olhe, não se ache pequeno demais nesse lugar, porque um dia o pastor Bud estava sentado em uma igreja ouvindo uma palavra. Um dia o pastor Joselito estava sentado naquela igreja lá em Campina Grande ouvindo uma palavra e Deus falou com ele. Um dia nós estávamos sentados na igreja Verbo da Vida de Taguatinga e Deus falou com a gente. Hoje é você sentado nessa igreja, neste lugar, nesta cadeira, e Deus pode estar falando com você. E daqui uns dias é você contando essa história. Pastor Bud, pastor Joselito, pastor Alexandre, e hoje eu. Não é, querido, nós não estamos contando a história dos outros, nós estamos contando a nossa história. E ao longo de todo esse caminho, o pastor Bud teve muitos ajudantes. Porque os campos estão brancos. Pastor Joselito teve muitos porque os campos estão brancos. Pastor Alexandre tem muitos porque os campos estão brancos. Vocês fazem parte daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Vocês fazem parte do que Deus está fazendo aqui no Guará. Vocês fazem parte de tudo aquilo que tem acontecido. Quantas vezes, queridos, nós nem sabemos as pessoas que nós estamos influenciando. O nosso culto, ele vai para a internet, ele vai para o YouTube. Eu não sei quem assiste. Eu não sei quem precisava de uma palavra, mas eu não sei você. Quantas vezes eu fui assistida pelo Senhor. Senhor, eu preciso ouvir uma palavra hoje sobre isso. E eu coloco algo no YouTube. E eu escuto. Quantas vezes a gente chega aqui nesta igreja, queridos, precisando de um abraço. Eu quero te dizer, os meus braços sempre estarão abertos para te dar um abraço. Mas muitas vezes quem precisa do abraço sou eu. Quantas vezes um aperto de mão, homem, que você dá em outro homem, não é simplesmente porque ele está precisando. Mas eu quero dizer para vocês, homens e mulheres fortes da Igreja Verbo da Vida do Guará, nós somos uma família forte, nós precisamos cuidar uns dos outros. Porque não morre aqui, não acaba aqui. A nossa igreja não está no último dia, nós não vamos fechar aquela porta e não abrir nunca mais. Nós somos fortes. O Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas muito mais tem o Senhor para nós, muito mais tem o Senhor para nós. Quantas vezes nós fomos assistidos em todas as áreas da nossa vida aqui? Quantas vezes nós fomos verdadeiramente alimentados pela palavra neste lugar? Quantas vezes nós estávamos aqui, precisávamos de uma palavra e nós temos uma palavra forte, uma palavra que restaura. Não tem ninguém aqui colocando um dedo no seu rosto e te chamando pelo pecado que você cometeu, mas nós estamos te dizendo: você é amado, você é forte, você é protegido, você está passando por dificuldade, nós estamos aqui com você. Você está com fome, nós temos alimento. Você está com sede, nós temos água. Você precisa de um abraço, nós temos um abraço. Você precisa de uma palavra, nós temos uma palavra. Você precisa de um olhar, nós temos um olhar. Você precisa de uma mensagem, nós temos uma mensagem. Por quê? Porque nós somos uma família, nós oramos uns pelos outros. Nós somos missionários no lugar que nós estamos. Porque o que nós temos não morre em nós, não acaba em nós, não pode parar em nós. Aleluia. Sei lá. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ó, tem um galardão para você aqui, ó. Irmã Maria trouxe. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra que recebemos do Senhor esta noite. Obrigado pelo despertar do Senhor para missões.
despertar do Senhor em nosso coração para missões. Eu peço a Ti, ó Deus, que através do Teu Espírito nós sejamos lembrados, nós sejamos fortalecidos a cada dia para orarmos. Orarmos pelos missionários, orarmos pela agência de missões, orarmos pela família de cada missionário que está no campo, que cumprindo o ídolo do Senhor, obediência à Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos lembrar, que o Teu Espírito venha nos lembrar todos os dias de orarmos por esses missionários pelo qual nós recebemos o nome. Que nós sejamos intercessores nessa terra, que nós possamos, ó Pai, ser suporte para cada um desses homens e mulheres que estão cumprindo o Teu chamado. E que os nossos ouvidos também sejam abertos, Senhor Deus, para ouvir o Teu chamado. Que os nossos ouvidos também estejam abertos para ouvir o Teu ide, para entendermos o tempo e o modo e o lugar onde devemos estar. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Desperta-nos para aquilo que o Senhor tem para nós. Que haja em nosso coração a alegria de dizer: eis-me aqui, Senhor. Que haja em nosso coração a alegria de responder ao Teu chamado. E que cada um que está aqui, Pai, venha cumprir o Teu chamado, venha cumprir os Teus propósitos para a vida deles. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, que em tudo o Teu nome seja exaltado. Que essa obra missionária cresça cada dia mais no Verbo da Vida. Que essa obra missionária cresça cada dia mais no Ministério Verbo da Vida. Que essa obra missionária se desenvolva cada dia mais. Que chegue mais recursos naturais, materiais, financeiros, de recursos humanos. Que chegue toda a provisão, ó Pai. Que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, vidas sejam impactadas, ó Pai. E o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém.